aproveitar que hoje a gente tem dois economistas aqui no programa, Rodrigo Constantino e Renata Barreto, porque a gente teve mais uma semana com números ruins na economia. O governo fechou o mês de julho com um déficit de quase 36 bilhões de reais nas contas públicas. O resultado é o segundo pior para o mês desde o início da série histórica em 1997. E aí, para ampliar a arrecadação, o governo Lula tenta o quê? Impor novas taxações. É a sanha arrecadadora total, no último grau. E a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, dilmou ao tentar explicar como pretende atingir a meta de déficit zero em 2024. As despesas contratadas são X, amanhã vocês saberão quais são. As receitas que eu já tenho seguras, mais as receitas que estão por vir, fruto de medidas provisórias, leis complementares e ações do Ministério da Fazenda, são X. Receitas menos despesa deu zero, ou seja, nós conseguimos com isso zerar o déficit e entrar na meta fiscal de zero de déficit fiscal para o ano de 2024. É super simples, deu para entender, né? O PIB do segundo trimestre cresceu apenas 0,9% em relação aos 3 primeiros meses do ano, segundo o IBGE. É uma perda de ritmo, né, em relação ao início do ano, mas o Lula não está nem aí e anunciou a criação de mais um ministério, né, o 38º. Mas nós também sabemos que tem muita gente que não quer carteira assinada. Está cheio de gente que está querendo, sabe, ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja, então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Para cuidar dessa gente, o ministério é para cuidar dessa gente, não é para trazer o centrão para o governo, para gastar mais dinheiro. É um negócio inacreditável, né? E aí consta, não sei se você chegou a ver o Globo, não sei que dia agora da semana, na primeira página do Globo, estava lá Haddad falando em déficit zero e do lado a manchete do Lula criando o 38º ministério. Então você olha para uma notícia, olha para outra e fala, mas peraí, como é que faz para ter déficit zero se você continua aumentando o gasto dessa maneira? É, um governo esquizofrênico, né? Mas só não é esquizofrênico porque a gente sabe que o papo de déficit zero é para enganar tucano trouxa, né? Que ainda cai nessa. Tem alguns aí que fizeram L e estão preocupados, né? Vão abrir a porteira de novo, não aprenderam nada com os erros, né? Como se isso fosse erro. Isso é método comunista, isso é o propósito do governo. Eles estão mirando no que fizeram os seus companheiros na Argentina antes deles. Então, tem método. Agora, a Renata está aqui como nossa convidada, economista que vive da economia, acompanha mais de perto. Eu não vou nem me manifestar muito, não. Eu vou chamar atenção para algumas coisas. Primeiro, é uma turma que celebra a mediocridade. Festejaram o 0,9% só porque foi um pouco acima da expectativa de muitos analistas. Segundo, mesmo esse 0,9 é esquisito, porque quando você vai abrir os itens do PIB, nenhum cresceu mais do que 0,9, alguns cresceram bem menos ou até caíram. Como é que deu esse 0,9? É um mistério, até porque a gente lembra que a arrecadação, que é um indicador muito mais concreto ali, despencou. Então o governo está gastando sem parar e na hora de arrecadar ele sobe os impostos, mas ele nunca ouviu falar em curva de Laffer, nada disso, fuga de capital, ele está afugentando investidores, os empresários estão receosos, estão engavetando projetos e a arrecadação está desabando. Então, a conta não fecha, mas era óbvio que não ia fechar e essa turma sabe disso. Além disso, né, parte do crescimento pífio, repito, medíocre, que eles estão festejando, é legado do Paulo Guedes e do Bolsonaro. São reformas que vieram lá de trás e permitiram esse contexto ainda mais favorável para o Brasil e para a sua economia. Eles estão culpando os juros, porque o vilão do bode expiatório que eles criaram é o Roberto Campos Neto. Então, o Haddad já falou, é milagre crescer 3%, analisando, né? Crescer 3% num cenário de juros acima de 10%, é milagre.
né? Então agora é milagroso o Haddad, né? A Miriam Leitão já disse que ele é uma espécie de contorcionista, porque ele é atacado pela esquerda, atacado pela direita. O cara é um maestro, né? Segundo a Miriam Leitão. O Fernando Haddad. Então é o nível da palhaçada em que chegou o Brasil. Está tudo apontado para a direção certa, segundo o PT, né? E desesperadora para o empresário, para criador de riqueza e emprego no país, que é o abismo. Então, não precisam se desesperar, porque a coisa vai piorar, então é melhor diluir o desespero ao longo do tempo, mas quero ouvir da Renata se meu prognóstico está certo ou não. Eu acho que as coisas vão muito mal e apontando para a direção bastante errada nesse país, Lacombe. E aí, Renata, a gente tem todo o ajuste fiscal concentrado nessa sanha arrecadatória, né? E mais imposto vai significar o quê? Menos investimento, menos crescimento, menos geração de emprego, né? E tem agora, você conhece profundamente esse assunto, tem taxação de investimentos no exterior, taxação de fundos de super ricos, que, aliás, está todo mundo correndo. O que a gente vai ter é uma evasão de divisas, um monte de gente saindo do país com o seu dinheiro, levando o endereço fiscal para fora do Brasil. Ou seja, o caminho que está sendo traçado é o caminho da desgraça completa, Renata. Pois é, e assim, uma coisa que é muito importante para esse governo sempre foi, né? Não é nenhuma surpresa isso que está acontecendo, não é nenhuma surpresa para nós, porque foi um governo, os governos PT anteriores sempre foram governos gastões, principalmente o governo Dilma, que, vamos lembrar, foi o governo que nos trouxe a pior crise desde os anos 30, 2 anos seguidos de queda significativa no PIB, nos trouxe uma recessão e acabou deixando cicatrizes na economia que a gente sente até hoje. E o Lula, durante a campanha, o ano passado, eu até acho muito engraçado quando eu vejo os economistas que falaram, não, vou votar no Lula pela democracia, agora diz que está com medo ou começa a fazer algumas críticas, se baseando nas declarações atuais dele em relação a esse aumento absurdo de impostos, essa ideia de continuar gastando dinheiro à torto e à direito, sendo que ele nunca escondeu que faria exatamente isso. A única vez que o Lula fala a verdade, o pessoal resolve ignorar. Mas falando do ponto de vista tanto desse crescimento do PIB quanto desse resultado fiscal que saiu, esse resultado foi o pior da série, o segundo pior da série, só perdeu para o ano de pandemia, que é até difícil de fazer uma comparação, porque pandemia foi uma coisa atípica, emergencial. Então a gente teve um resultado fiscal muito ruim em julho e o orçamento que o governo entregou, ou seja, quais são as perspectivas do governo para o que ele vai ter de receitas e o que ele vai ter de despesas, ele colocou um número completamente absurdo de arrecadação, de aumento de receitas de 19%. E, olhando esses números mais de perto, a gente viu que isso nunca aconteceu. Então, ele está sendo super otimista nessa parte arrecadatória, não está fazendo nenhum controle de gastos, não pretende fazer isso. Ontem, o ministro Haddad esteve num evento da XP, em São Paulo, convidado como ministro da Fazenda, entendo ter que convidá-lo, né? Mas ele deu para o governo e para a sua gestão uma nota de 9,5. Ou seja, ele está vivendo em Nárnia. E toda vez que foi perguntado, ninguém fez nenhuma pergunta assim muito capciosa, mas perguntaram sobre a questão das despesas, dos gastos públicos, da onde que vai vir esse dinheiro para o tal do déficit zero, ele se esquivava e culpava os juros, dizendo que não cresce, ninguém cresce com juros desse tamanho. Então, tanto o Haddad quanto o Lula de uma forma mais crítica e mais incisiva, culpam e acham um bode expiatório que é o Roberto Campos Neto e é a figura do Banco Central independente. Então, quando ele fala, vocês têm que saber, o Lula falou, né, vocês têm que saber que o Banco Central independente, ele não conversa comigo, e ele deve conversar com o anterior, né, falando do Bolsonaro. E alguém tem que avisar para o Lula que Banco Central independente é justamente para que não haja interferência do governo. E a gente tem que lembrar que, independentemente da sua opinião sobre qual ponto estariam os juros agora, eu já tive as minhas discordâncias com o Banco Central no passado, quando, durante a pandemia, eles trouxeram para 2%, isso pressionou muito o dólar e foi inócuo no consumo. Isso foi minha opinião. Então, mesmo gostando do Roberto Campos Neto, e hoje acho que a condução da política monetária está sendo bem feita, na época eu tinha minha crítica. Mas as pessoas têm esse compromisso com uma pessoa e não com uma ideia, e não com o conceito que ele realmente ele defende. E essa ideia de juros que o Lula tem falado tanto, que os juros têm que cair, o juros só vai cair se o governo fizer a sua parte. Os juros, ele é o que é mais ou menos o prêmio de risco
que você tem quando você tem um risco muito alto. Então, se você tem um gasto muito alto do governo, se você não tem nenhuma preocupação do lado das despesas, você só quer arrecadar mais e fazendo isso taxações absurdas, que até o próprio Campos Neto fez uma observação essa semana passada, dizendo, olha, isso tem um risco de corroer a base tributária, corroer essa base de pessoas pagando imposto. Por quê? Se você aumenta imposto demais, tem duas questões. Uma que é a curva de Laffer, que o Constantino falou agora. Então, se você aumenta demais a tributação, na verdade, a tua base de arrecadação vai diminuir porque não vale mais a pena produzir ou as pessoas encontram esquivas. Então, o governo brasileiro, o Estado brasileiro de forma geral, acaba empurrando as pessoas para fazer ou coisa errada, sonegando, dando algum jeitinho brasileiro, ou fazendo a sua saída fiscal e criando outros tipos de empresas, outros tipos de estruturas para diminuir esses impostos. Rico pode ser tudo menos burro. E eu falei de guerra de classes no comecinho dessa fala, porque essa guerra de classes é fundamental, de fundamental importância para o governo, porque ele precisa, para conseguir o apoio da população, taxar as pessoas só de super ricas. Então, se é contra o rico, eu posso falar qualquer coisa, não interessa se isso faz sentido ou não. Ele não fala, e as pessoas não entendem isso, que tem uma cascata de impostos que vai vindo de cima para baixo. Obviamente que isso já aconteceu em outros locais, então só a gente olhar mais para perto, inclusive na Argentina, aqui do nosso lado, fizeram isso, taxação de grandes fortunas, aumento de alíquotas. E aí, o que esses super ricos fizeram? Muitos deles foram para o Uruguai, que tem um presidente bem mais pró-business e que entendeu que haveria essa demanda. Então, ele baixou as regulações e até mesmo para o brasileiro que me ouve agora, hoje é possível você ter residência fiscal no Uruguai sem precisar passar lá 180 dias, como é o comum. Então, você pode ficar indo e voltando. Então, tem alternativas, principalmente para quem tem mais dinheiro. Quem é que vai pagar essa conta, no fim das contas? A classe média e o cara mais pobre. Porque essa cascata de imposto, você acha que você está mirando só no rico. O rico diminui os seus negócios, diminui a oferta de emprego, tira os seus negócios daqui, muda a residência fiscal, a base tributária é corroída e a economia, de uma forma geral, vai ser arrefecida. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê as notícias, uma possível compra de um novo avião para o Lula, porque o Lula acha que esse avião está meio velho e ele precisa de uma coisa um pouco mais luxuosa. 24 milhões usados para viagens do Lula e Janja fora do Brasil, e aí o governo federal fez um post justificando isso, dizendo que seria para trazer investimentos para o Brasil da ordem de não sei quantos bilhões. Depois, a ideia da criação de um novo ministério e o aumento das despesas agora, nesse último resultado fiscal, foi bastante significativo, enquanto que as receitas já caíram. Então, não tem como balançar isso e achar que só vai acontecer um balanço e você vai conseguir ter um resultado fiscal melhor se você não atuar na questão das despesas. E ontem, pela palestra do ministro Haddad, pelas perguntas que foram feitas e suas respostas nesse evento em São Paulo, definitivamente isso não vai acontecer. Então, é muito preocupante o que a gente está acontecendo, de todo, não é surpresa nenhuma, mas a gente tem que ficar de olho, porque essa sanha arrecadatória, de um lado, vai fazer sim com que os negócios sejam arrefecidos, a economia seja arrefecida, e essa sanha de gastar demais do outro lado, como se não se houvesse amanhã, é muito perigosa. E lembrando aqui para vocês que a gente já está num nível de endividamento alto, dívida em relação à PIB, é diferente da situação que a gente tinha lá pré-2008, e aí de 2008, a partir dessa época, a gente teve um problema grave que é a chamada a nova matriz econômica, que foi esse aumento de gastos absurdo para que o Estado fosse o maior propulsor. A gente já viu essas coisas acontecendo, a gente já viu esse filme várias vezes e vai dar errado. Eu não tenho dúvidas que vai dar errado. E aí eu vejo o pessoal falando que não é hora de dolarizar, sempre é hora de dolarizar. Você precisa ter uma diversificação do teu patrimônio fora, pela questão da jurisdição ser mais segura, pela questão da moeda forte, mas também para você sair um pouco dessas garras do governo. Como que vai dar certo um governo que gasta demais, não está nem um pouco preocupado com isso, não quer cortar gastos, só quer aumentar impostos? Então, se protejam. Um ponto importante, rapidamente, antes de eu terminar minha fala, em relação ao PL das offshores, eles tentaram fazer uma medida provisória, essa medida provisória caducou, e eles tentaram dar um somebody love. Por quê? Era para ter sido feita uma comissão mista para discutir esse assunto, era uma MP com um texto muito ruim, e não foi feita essa comissão mista, e tentaram enfiar esse tema numa comissão mista sobre salário mínimo.
Só que daí acabou que não deu certo no Congresso, o Arthur Lira disse que não ia colocar em votação e ela caducou. Agora eles colocaram o mesmo texto, no PL das offshores. Então eles estão querendo aumentar a alíquota de imposto e estão querendo antecipar. Então você tem um negócio chamado come-cotas. Não existe come-cotas fora do Brasil, tá? Então essa história que o governo diz que ele está tentando se adequar à prática internacional é mentira. Não existe come-cotas, que é aquela ideia de pegar parte das tuas cotas em alguns tipos de fundos no Brasil antes de você realizar lucro. Ele pega isso antecipado, comendo uma parte das suas cotas. E ele quer fazer a mesma coisa nos fundos offshore, que são em paraísos fiscais, né, offshores e trusts, que você só paga imposto no resgate, ou seja, tem um benefício fiscal. Ele quer que isso seja retirado e esse imposto seja pago antecipadamente. O Arthur Lira já sinalizou que não vai deixar passar, pelo menos, a parte que diz sobre pegar esse imposto sobre a valorização do dólar, que realmente é uma coisa completamente absurda, é um negócio que tem muita... vai para cima e para baixo o tempo todo, então não teria como você fazer o pagamento desse imposto para depois ter que compensar e talvez nem conseguir compensar, não faz sentido. Mas o mais importante de tudo isso, ele diz que ele vai pegar os super ricos, mas ele mudou nesse texto a taxação, a isenção que você tinha antes era de até R$35 mil por mês. Então, se você fizer operações de até R$35 mil, você não paga imposto. Agora, ele quer diminuir essa isenção para R$6 mil no ano. Ou seja, quem é que vai ser o mais prejudicado? Lembrando, o rico tem advogado, tem tributarista, tem estruturas fora do Brasil, consegue dar o seu jeito. E o cara que começou a dolarizar patrimônio, começou a entender a necessidade de fazer essa diversificação do seu patrimônio, acessando um mercado de 40 trilhões de dólares, diversificando a jurisdição, ele vai afetar a classe média e o mais pobre, pode ter certeza. E a gente tem aí agora para mostrar para vocês a manchete do Globo, a primeira página do Globo, a qual me referi agora há pouco, né? Num canto falando da criação do 38º Ministério, mais gasto público, né? E no outro cantinho, Haddad mantém a ideia de ter um déficit zero no ano que vem, a meta de déficit zero. Quer dizer, não faz o menor sentido, Ana. Eu anotei algumas manchetes durante essa semana, por exemplo, da Folha. Congresso agora vai ter que entregar receita ao Estado, e acha normal. A Isto É, falando de momento decisivo para garantir a governabilidade, acha absolutamente normal a reforma ministerial. 38 ministérios, talvez 39, talvez mais. Aí fala da frente ampla no parlamento e e da forte sustentação do judiciário ao governo, que virou mesmo poder político. Para a imprensa está tudo bem. O Estadão fala da perda de popularidade do Zanin na esquerda. Mas peraí, ele não é político, ele é um ministro. E tem a Tebet, Ana, para você fechar essa pauta, para a gente passar para a próxima. Não tem como fazer planejamento nenhum com esse pensamento deles, vago, de arrecadar, não cortar gasto de maneira nenhuma. Não tem como dar certo, como disse Renata, como disse Rodrigo. E que aula, né, da Renata e do Rodrigo. Tudo mastigadinho para vocês aí, então voltem essa fita, anotem tudo, porque em lugar nenhum vocês vão achar essa explicação tão detalhada como do Constantino e da Renata. E também, Lacombe, curioso que nenhuma manchete falou sobre as imagens apagadas, né, do 8 de janeiro. Curioso isso. Sobre a Simone Tebet, eu vou falar rapidamente, porque é preciso sempre ser um disco arranhado para Simone Tebet, que é uma vergonha como política, é uma vergonha como mulher. E eu falo disco arranhado, Lacombe, porque eu, pelo menos, nunca vou esquecer como Simone Tebet simplesmente testemunhou duas mulheres honradas, médicas sérias, estou falando da doutora Nise Yamaguchi e doutora Mayra Pinheiro, na CPI da Covid, mulheres que foram desrespeitadas de uma maneira brutal, covarde, por homens, Otto Alencar, Omar Aziz, Renan Calheiros, e dona Simone Tebet permaneceu em silêncio, assim como a senadora Leila Barros, Elisiane Gama, todas em silêncio. Mas aí, quando vão para a campanha, é mulher para cá, é mulher para lá, e que temos que defender as mulheres, isso, aquilo, e agora abre a boca para passar vergonha como política e como mulher. Esse tipo de mulher não me representa. Uma mulher que diz que vai cumprir uma meta fiscal de déficit zero, que as receitas são suficientes, e na mesma frase ela fala, bom, mas aí o futuro a Deus pertence, ou seja, não representa mulheres de bem, sérias, que estão preocupadas
com a verdadeira economia no Brasil e com essa aula aí que a Renata Barreto deu.